Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Barus de Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Guy Ballard e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o português, com os ensinamentos de Guy Ballard e suas experiências com o mestre Saint-Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Capítulo 8, o Poder Conquistador. Nossa volta para Washington em companhia dos Livingston foi seguida por muitas semanas de agradáveis estudos, enquanto recebíamos a grande sabedoria do nosso querido Saint-Germain. Estávamos muito atarefados por esse tempo e os dias se sucediam rapidamente, porque durante nossa contemplação da luz e dos mestres ascensionados, transcendemos toda a noção de tempo. Afinal, são apenas os acontecimentos humanos que chamam nossa atenção para o tempo, fazendo-os conscientes dele. Tínhamos chegado a Washington no dia 2 de outubro e a época do Natal estava agora se aproximando. Por alguma razão, disse-me Rayborn certa manhã, Saint-Germain quer que os jovens voltem para cá mais cedo do que estava planejando. Vamos telegrafar-lhes para que estejam aqui no dia 21 de dezembro. Ele comunicou-me que já tinha providenciado para que fossem dispensados alguns dias mais cedo. Não disse por que motivo precisava deles e assim não me atrevi a perguntar. Enviamos o telegrama e na tarde do dia 21 chegavam todos eles. O trem de Bob veio meia hora adiante dos outros. Fomos todos para o hotel, onde Nada e Pérola se alojaram no apartamento que Saint-Germain reservara para eles. À tarde, com um piscar de olhos, Saint-Germain pediu aos 4 que cantassem um determinado conjunto de canções. Mandei buscar esses cantos que venho ensaiando há 3 semanas, declarou Bob. Nós também, exclamaram em coro os outros 3. Por que teremos nós todos escolhidos os mesmos cantos? Está muito bem, disse Saint-Germain, sorrindo intencionalmente, e então revelou a surpresa que tinha para nós. Estamos projetando tomar parte num concerto na véspera de Natal, começou ele. 2 dos solistas ficarão indispostos. Conheço o homem encarregado de organizar o espetáculo e, no momento oportuno, farei a proposta para substituí-los pelos artistas que deverão tomar seus lugares. Bob olhou para ele com evidente pavor. Nunca em minha vida apareci em público, disse. Ficaria morto de medo. Bob, não tem desconfiança em mim? Perguntou Saint-Germain, encaminhando-se para ele e colocou as mãos em seus ombros. Naturalmente, tenho em vós toda a confiança deste mundo, respondeu Bob, com os olhos cheios de lágrimas. Então, deixai por minha conta, replicou Saint-Germain. Todo medo terá desaparecido quando despertardes pela manhã. Ficai em paz. Na manhã seguinte, às 10 horas, o telefone tocou. Era um chamado do seu amigo encarregado do concerto, que se achava em grande apuro porque 2 dos seus solistas tinham adoecido e não podiam aparecer em cena. Tranquilizai-vos, eu pretendo vos ajudar, respondeu Saint-Germain. Posso mandar-vos um quarteto, 2 dos quais são esplêndidos solistas. O empresário sabia que ele estava a par do que se fazia necessário, mas não sabia que ele era um mestre ascensionado. Entretanto, aceitou sem vacilar os participantes oferecidos e anunciou que um quarteto estaria presente no lugar dos solistas. Chegou a véspera do Natal
e o grande auditório estava lotado. Ao levantar o pano, houve exclamações de apreço aqui e ali entre os espectadores, quando uma deslumbrante cena do reino das fadas apareceu diante deles. Saint-Germain mantinha-se em contato com o empresário nos intervalos e todos experimentavam um curioso estado de expectativa, sentindo que alguma coisa pouco comum estava para acontecer. Este sentimento crescia à medida que o tempo passava. Outros artistas cantaram seguindo-se um período de silêncio. Levantou-se um segundo pano, revelando ao fundo um maravilhoso cenário de Belém, com uma brilhante estrela espalhando sua esplêndida radiação sobre toda a cena. Nesse momento, um aeroplano com a forma de um grande pássaro branco, suspenso no ar, desceu e pousou no meio do palco. Dele saiu o quarteto em belos trajes árabes. Cantaram primeiramente Noite Sagrada e o auditório compeliu-os a repeti-la. Depois, Nada cantou um solo, luz da vida nós te contemplamos. O entusiasmo da assistência aumentava enquanto choviam aplausos sobre ela. Continuando, o quarteto cantou, Mestre Jesus, nós te seguimos. O quarto número era um solo de Rex, na luz eu repouso tranquilo. Agitavam lenços e alguns dos espectadores punham-se em pé pedindo-lhe que repetisse. O quarteto cantou uma outra vez e logo o empresário pôs-se à frente do palco anunciando como último número uma surpresa. Permitam-me apresentar a artista, nossa convidada desta tarde, que vai cantar Venho nas Asas da Luz, Prima Dona Nada. Ficamos todos com a respiração suspensa, atônitos, quando a mãe de Nada e Rex entrou trajando um vestido resplandecente de joias. Na sua própria beleza, transcendia em muito a do vestido que usava. Os aplausos e a saudação dos espectadores foram excepcionais. Ergueu a mão pedindo silêncio. O auditório correspondeu imediatamente e ela começou a cantar. Cantou com extraordinário poder e glória enquanto sua radiação era liberada para se derramar sobre a assistência e sobre a cidade de Washington em bênçãos. De lá, espalhou-se como um manto de paz e conforto sobre a América e a Terra. Ao terminar o canto, o auditório permaneceu fascinado, em silêncio por alguns segundos. Depois manifestou sua profunda apreciação e alegria com formidáveis aplausos, em carinhosa gratidão a ela. Chamaram-na ao palco por diversas vezes. Depois de ter cantado pela terceira vez, ela levantou a mão pedindo silêncio e falou-lhes: Vossa alegria e gratidão são tão doces, tão sinceras, que vou cantar-vos alguma coisa que é do meu gosto e que expressa meu sentimento para convosco. Chama-se Eu Vos Amo. Nisto, sua voz adquiriu tal beleza e poder que produziu efeito mágico. Ela cantou como somente um mestre ascensionado pôde fazê-lo. Por isso não era de estranhar que o auditório, em seu entusiasmo e admiração, insistisse em chamá-la de volta muitas vezes. Contudo, a um sinal de Saint-Germain, foi arriado o último pano. Corremos precipitadamente para os bastidores, e tais foram os cumprimentos e aglomeração que se seguiram, que não há palavras para descrever. Reborn estava quase fora de si de alegria. Vinde depressa, disse Saint-Germain, enquanto lançava uma capa de veludo azul índico em volta da mãe de Nada, e nós entrávamos no carro. Afastamo-nos rapidamente e foi na hora exata, pois os espectadores já se precipitavam para a entrada do palco. Chegamos ao hotel e fomos diretamente para o apartamento do mestre. Em poucos momentos, os repórteres cercavam o local, pretendendo saber quem era a cantora. Saint-Germain dirigiu-se à porta e cumprimentou-os. A prima dona Nada, disse ele, é a esposa de um mineiro do oeste, Daniel Rayborn, e os dois solistas do quarteto são seu filho e sua filha. É tudo o que lhes posso informar, e despediu-os. Depois de um tal serviço esplêndido e leal de cada um de vós, disse fechando a porta atrás deles:
Achei que tinhais o direito a esta feliz surpresa. Felicitou o quarteto e, sorrindo significativamente para Bob, observou: Vede que vossa confiança foi recompensada. Vós sabeis, replicou Bob. Eu nem pensei em nervosismo diante do auditório. Reunimo-nos todos em volta da mãe de Nada e Rex, pedindo-lhe que nos dissesse alguma coisa sobre seu trabalho e onde tinha estado. Dir-vos-ei brevemente o que puder, porque devo deixar-vos às 2 horas, mas voltarei amanhã à noite para uma visita das 8 às 11. A esfera onde moro pode ser chamada um stratum, porque há diversas camadas que envolvem a Terra, encerrando-a no seu abraço. O local onde estou recebendo um certo treino é tão real e tangível como vossa terra física, porque sirvo na camada situada abaixo daquela da qual estou estudando. Quando julguei estar passando pela mudança chamada morte, perdi todo o sentimento de vida por alguns momentos. Depois acordei para me achar rodeada de 12 mestres ascensionados, cuja luz quase cegava em sua brilhante radiação. Entre eles estava nosso amado Saint-Germain, que me instruíra previamente durante alguns anos. Logo que me tornei claramente consciente da presença dos mestres ascensionados, mostraram-me como poderia ser ajudada e como poderia ajudar-me a mim mesma, elevando a estrutura atômica do meu corpo físico imediatamente, dentro do puro corpo eletrônico, a túnica inconsútil, que permanece pura e perfeita para sempre. À medida que o processo de elevação se realizava, gradualmente eu me tornava cada vez mais ciente da deslumbrante luz enchendo meu corpo inteiro e sentia a mais maravilhosa energia radiante surgir em mim e através de mim, varrendo para longe todo vestígio da resistência e imperfeição e acelerando a minha consciência. Cada vez mais me tornava ciente da minha divina presença eu sou, até que finalmente ela parou diante de mim, visível, tangível e perfeitamente real. Firme e poderosamente, senti meu corpo físico ser puxado para dentro e envolvido pelo meu glorioso Deus interno. E quando saí às pressas do cemitério, dificilmente pude imaginar quanto me tinha tornado transcendente. As antigas e limitadas atividades humanas de minha consciência foram elevadas dentro daquele sentido alerta de liberdade e uso ilimitado de sabedoria e poder. Mostraram-me muito claramente, agora que eu estava desperta, para esta atividade maior, que deveria pô-la em uso. Então sobreveio uma sensação ainda mais intensa de libertação, beleza, alegria, bem como do serviço que eu devia prestar àqueles que ainda permanecem não ascensionados. Meu primeiro desejo foi poder adquirir maiores conhecimentos a respeito daqueles mestres ascensionados que tão amorosamente me haviam ministrado. Instantaneamente, um após outro apareceu diante de mim e, sem proferir uma só palavra, comunicaram-me seus nomes e seus pensamentos. Com essa maravilhosa linguagem e pensamentos surgiram alguns quadros coloridos sucessivos e sua verdadeira interpretação. Essa comunhão pelo pensamento era tão clara como a que os seres humanos usam agora pela palavra falada. Para dizer a verdade, mais clara ainda, porque não pode haver engano quando um pensamento se corresponde com outro. Os mal-entendidos acontecem pelo emprego de palavras, porque, afinal de contas, estas são apenas receptáculos para transmitir pensamento e sentimento. Quando pensamentos e sentimentos não são limitados por palavras, muitas imperfeições e muita resistência desaparecem por completo. Antigamente, numa anterioridade de ouro, a humanidade ainda estava de pleno uso dessa comunhão interior pelo pensamento, mas com as outras personalidades tinham vista para fora da luz. A substância de seus corpos tornou-se mais densa, até que chegou à condição do átomo físico do qual o corpo humano é composto presentemente.
Esta substância vibra num grau de velocidade por demais baixo, para que possa ser atravessada pelo pensamento. Por isso, como meio de comunicação tiveram de ser usadas palavras ou sons que ela pode registrar neste grau de vibração mais baixo. Ainda hoje em dia, o indivíduo poderia manifestar novamente este mesmo meio de perfeito de comunicação, liberando um raio de luz branca dourada de dentro da sua própria presença mágica eu sou pelo comando consciente, visualizando sua passagem através da estrutura do cérebro, vindo do corpo eletrônico. Esta onda de luz maior aumentaria a taxa vibratória de átomos do corpo físico a ponto de o pensamento registrar e ser compreendido sem a palavra falada. Ondas de pensamentos estão sendo continuamente catapultadas, como se fosse sobre a carne do corpo, tanto de dentro da consciência do próprio indivíduo, como dos pensamentos dos outros. Mas quantas pessoas compreendem suficientemente este fato para ler o pensamento cujo impacto é sentido? A telepatia é uma parcela insignificante dessa atividade, mas quantas pessoas podem interpretar os pensamentos recebidos e saber de onde eles vêm? Foram necessárias algumas semanas até que eu cessasse de maravilhar-me com esse admirável tríplice meio de comunicação interior através da visão, do pensamento e do sentimento. A gloriosa liberdade dos mestres ascensionados é tão maravilhosa que todos nós desejamos ardentemente a cada ser humano poder compreender e desfrutar essa mesma felicidade. Eis a glória final, coroadora de toda a atividade humana, o ideal e a recompensa na qual toda a experiência dos homens se empenhou e perseverou. Se a humanidade pudesse apenas compreender e volver a vista para esse verdadeiro ideal de vida, as autocriadas cadeias e limitações que têm atado a raça por centenas e milhares de anos desapareceriam em menos de um século. E por determinação dos mestres ascensionados, que a luz, que é a sabedoria antiga, inundará a terra e seus habitantes, agora, e tudo aquilo que não puder resistir à irradiação dessa luz desaparecerá como neblina ante o sol matinal. A lei da vida de todo o universo é a lei da luz, e diante de sua deslumbrante glória e invencível poder, toda discórdia e caos são consumidos. Minhas primeiras experiências, que me pareciam tão maravilhosas, ficou patenteado não serem mais que fragmentárias quando comparadas ao que me foi revelado a partir de minha ascensão, dentro dessa maior e mais maravilhosa atividade da vida. Por favor, guardai bem claramente na memória o fato de que no estado ascensionado, cada revelação de maior expansão da atividade vem sempre acompanhada da sabedoria e poder. Para seu correto uso, isto constitui uma interminável alegria e admiração para os filhos e filhas da luz. Depois que me adaptei, de certo modo, à nova condição, Saint-Germain conduziu-me ao lugar que mais me convinha, onde assimilei as novas experiências por um curto espaço de tempo. Logo após, fui beneficiada por uma instrução ilustrada. Então comecei a entrar em minha atividade real, meu verdadeiro serviço. Uma das sempre crescentes alegrias do estado ascensionado é que, quando estudamos uma condição particular, esta é sempre acompanhada de ilustrações sobre a atividade exata que devemos empregar, de modo que nunca pode haver engano, porque o fim é mostrado no começo. Contudo, esse notável meio de instrução ilustrada não ocorre abaixo de um certo estado de consciência. Estado esse que só pode ser conhecido quando é atingido. É um definido, positivo sentimento e conhecimento. Vós, meus queridos, não imaginais como sois afortunados por ter a bênção do prodigioso acelerador atômico, resultado do amor e do trabalho do nosso abençoado Saint-Germain. Grandes têm sido seu amor,
Seu serviço é a dádiva de si mesmo à humanidade. A beleza e o rápido progresso de cada um de vós depende de vossa sincera e intensa gratidão. É o caminho certo para atingir as grandes alturas e o método mais fácil de conquistar todas as coisas boas. Gratidão à vida por tudo que a vida derrama sobre vós é a porta aberta a todas as bênçãos do universo. E porque a humanidade esqueceu de ser grata à vida pelas bênçãos derramadas sobre esta terra, que se fechou a porta para a paz, e ela ficou presa pelas cadeias do seu próprio egoísmo. A massa da humanidade procura a posse e a retenção de coisas, o que constitui uma inversão da lei da vida. A vida diz sempre ao indivíduo: expandi-vos e deixai-me derramar em vós e através de vós a perfeição cada vez maior para sempre. A lei da vida é dar, porque somente dando de si próprio para alguém dilatar-se, dar o intenso amor de vossa poderosa presença eu sou para toda a humanidade. Para a vida em si mesma é a mais poderosa atividade que podeis empregar, a fim de puxar o humano para dentro do divino. Nesse amor divino estão contidas todas as boas coisas. Tem havido milhares de trivialidades escritas sobre o amor divino, mas só quando o indivíduo conhece o amor divino como alguma coisa mais do que um princípio abstrato, é que ele compreende que pode gerá-lo à vontade e dirigi-lo conscientemente, a fim de realizar aquilo que delibera. O mestre ascensionado conhece o amor divino como sendo uma presença, uma inteligência, um princípio, uma luz, um poder, uma atividade, uma substância. Nisto repousa o segredo de sua suprema autoridade e poder, porque não existe nada que impeça a aproximação do amor divino, em qualquer parte do universo. Quando o discípulo chega a compreender como puxar a chama do amor divino de dentro de sua própria poderosa presença eu sou, por sua autodeterminação, sabe também que falta apenas muito pouco tempo até que seu constante uso dele o eleve dentro da ascensão. Só bastante amor pode levar alguém a esta realização, mas este amor deve ser primeiramente projetado antes que ele possa liberar as bênçãos de dentro do seu coração para o expedidor. Bem, meus amigos, eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.